Olá pessoal, meu nome é Daniel Carvalho e você está assistindo ao quarto episódio da série Economia em 60 Minutos, uma série de 10 vídeos que vai tratar de assuntos de economia, finanças e investimentos. E o tema do vídeo de hoje é inflação, um tema super importante para você saber como proteger o seu dinheiro deste fenômeno monetário que desvaloriza a moeda. E para você poder entender o que é inflação, eu já vou adiantar para você que inflação não é o aumento geral dos preços, mas que o aumento geral dos preços é uma consequência da inflação e é também uma das formas de você medir ela, tá? E a definição de inflação é o aumento da massa monetária sem o devido respaldo em produção. Ou seja, o aumento da quantidade de moeda sem o devido crescimento da produção. Para você poder entender melhor essa frase, eu vou te dar um exemplo. Então, imagine que existe uma casa com várias famílias e aí é uma vinícola. E nesta vinícola, neste mundo, nesta dimensão, as pessoas só precisam beber vinho para sobreviver. Então, elas só produzem vinho. E todos os anos são produzidas 100 garrafas de vinho nessa vinícola. E isso é suficiente para abastecer todo mundo. E existe uma pessoa responsável lá nessa vinícola por cunhar as moedas que são utilizadas pelo pessoal para trocar, fazer as trocas, para comprar o vinho. E uma garrafa de vinho custa 10 moedas. Então, todos os anos, essa pessoa responsável, ela cunha 1.000 moedas, porque isso é suficiente, né? São 10 vinhos, são 100 vinhos, cada um custa 10 moedas, ele cunha todos os anos 1.000 moedas. Mas ele quis dar de espertinho em um ano e ele foi lá e cunhou 1.100 moedas e pegou 100 moedas para ele. Olha que espertinho. E aí, qual que é o problema nisso tudo? Naquele ano, não houve crescimento na produção de vinhos. Então, o preço dos vinhos começou a aumentar. Então, a garrafa de vinho que custava 10 moedas passou a custar 11 moedas. Olha só que tristeza. O preço do vinho subiu. E aí, qual que é o problema da inflação? Qual que é o problema disso tudo nessa casa? Muito bem, o problema é o seguinte. Tinha uma determinada família, assim como a maioria das famílias que moravam nessa casa, que ganhava todos os meses 30 moedas. E com essas 30 moedas, eles conseguiam comprar as 3 garrafas de vinho que eram suficientes para eles. Só que agora, eles continuam ganhando as mesmas 30 moedas e 33 moedas é o que eles precisam para comprar as mesmas 3 garrafas de vinho. Então, agora que o preço do vinho aumentou, eles só conseguem comprar 2 garrafas e sobra ainda 8 moedas todos os meses. Entendeu qual é o problema da inflação? Quando a inflação surge num país, quando a quantidade de moeda aumenta num país sem o devido respaldo de produção, os preços começam a subir e o poder de compra das pessoas começa a cair e as pessoas começam a ficar cada vez mais perto da miséria. É o que acontece em muitos países hoje em dia. E quem é o culpado pela inflação? Bom, quem é o dono da impressora de dinheiro? Então, o dono da impressora de dinheiro em qualquer país é quem? O governo. Então, se em um país está tendo inflação, eu garanto para você, a culpa é do governo ou é de alguém que está falsificando moeda a um volume muito grande a ponto de gerar inflação. Então, que fique claro aqui para vocês. A inflação é o aumento da quantidade de moeda sem o devido respaldo de produção. Daniel, e como é que eu sei qual é a inflação atual do Brasil? Como eu sei? O que eu preciso acompanhar para saber qual que vai ser a inflação do país nesse ano? Muito bem. Aqui no Brasil, o que mede a inflação, o índice oficial, é o índice do IBGE, chamado de IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. O IPCA, ele leva em consideração a variação de preços de 400 produtos e aí, com base nessa variação, ele consegue te dizer qual é a taxa de inflação daquele ano ou daquele mês. Muito bem. Se a gente fosse aplicar o IPCA lá naquela casa de vinhos, a gente ia descobrir que a inflação daquela casa de vinhos foi de 10%.
O crescimento dos preços foi de 10%. Antes a garrafa de vinho custava 10, agora custa 11. Então, você teve um crescimento de 10%. Muito bem, pessoal. Eu queria saber se você entendeu o que é inflação. E se você tiver dúvidas, eu queria que você comentasse aqui embaixo. E que, se você gostou dessa explicação, você desse um curtir aqui. Se você quer saber como proteger o seu dinheiro da inflação, eu queria convidar você a seguir o meu perfil aqui no Instagram, @DanielCarvalhoPRL. Eu aguardo ansiosamente você lá no meu perfil para a gente discutir esses assuntos e muito mais. E aguardo ansiosamente o seu comentário. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final e tchau!